Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos dos meses que passou. E estes são os jogos de maio de 2026. E, como sempre, vamos falar sobre, primeiro, os jogos que já joguei e joguei. Depois vamos fazer, então, os jogos que eu joguei pela primeira vez em maio de 2026 e vamos terminar, com certeza, com um destaque. E, como sempre, começamos com as continhas e maio não foi um mês muito produtivo neste caso. Joguei 21 partidas apenas, dessas 21 foram todas diferentes, portanto não repeti nenhum jogo. Dessas 21, 6 foram de jogos que eu joguei pela primeira vez. E começamos com os jogos já jogados anteriormente. E começamos com o Bombbusters, Spill the Yards, cooperativo, cortar fios, evitar explodir, muito bom. Depois, clássico Carcassonne, de vez em quando Carcassonne aparece, nem que seja para jogar 1 contra 1, vai à mesa. Depois a tripulação, missão Mar Profundo, o segundo da tripulação, The Crew, sempre ótimo. Draftosaurus é um jogo super rápido que dá para 5 jogadores e tem algumas decisões muito interessantes, um draft muito interessante com pequenos meeples de dinossauros, sempre ótimo para boa contagem de 5 jogadores. Evolution, há uns tempos que já não jogava este tableau building de criar criaturas e vamos dando vários tipos de atributos, muito bom. Garum, um dos já clássicos jogos de Pitágoras para criar então o famoso Garum romano, sempre interessante. Gizmos, um dos meus jogos favoritos de engine building para fazer máquinas loucas usando vários tipos de recursos. Espetáculo. Helios, depois de ter jogado há uns 5 anos atrás ao TV6 pela segunda vez, este Helios vai à mesa e eu gosto muito deste Helios, apesar de não ter um grande valor no BGG, eu gosto mesmo muito deste Helios, super divertido. Hitster, festa em família, Hitster vai à mesa, adivinhar músicas, fazer timeline de músicas é sempre interessante. Orléans, aí está, Orléans, um jogo que também vai à mesa normalmente €1 com muita boa profundidade, mas com umas regras relativamente simples e por isso mesmo sempre muito bem-vindo. Pilhas, é isso, um jogo em tempo real para fazer conjuntos de roupas do mesmo tipo, para jogar com crianças, para jogar pessoas que não jogam normalmente, sempre dá. Pulsar 2849. Então este super jogo da Chex Games Edition que eu adoro bastante, um Dice Drafter sobre viajar por o cosmos enquanto vamos fazendo vários tipos de coleta de energia das estrelas. Fantástico. San Juan, Porto Rico de cartas, é sempre ótimo para jogar super rápido. Eu adoro a San Juan. E o Super Motherload. Este jogo é pouco conhecido, mas é tão bom. É o Dig Dug, um deck builder estilo Dig Dug, que é fabuloso e acho que mais pessoas deviam adquirir e jogar este Super Motherload porque é incrível. Depois dos jogos já jogados, vamos saber dos jogos novos que eu joguei pela primeira vez em maio de 2026. E o primeiro é um jogo com sabor a clássico e é o La Bataille. Este é um jogo claramente de origem francesa e aqui é um jogo, um trick taker com parece muito clássico, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Vamos ter um deck de cartas que parece ao mesmo tempo clássico, mas não é. Vamos ter então os suits de cartas, 4 suits se não estou enganado, e depois as cartas têm a ver com o número delas para então serem mais ou menos poderosas. Aqui vamos apostar também como um jogo normal. Fiquei muito surpreendido. Parecia um trick. Agora a forma normal é trick takers com temas temáticos, com coisas diferentes. Mas este, apesar de ter um look que parece muito clássico, tem várias outras cartas que diferenciam e fazem diferenciar o jogo. E eu gostei muito deste La Bataille. Tem várias nuances aqui muito interessantes para um jogo que tem um filme muito clássico de trick taker.
de jogo de vases. E este Labatard, sem dúvida, vale a pena, principalmente para as pessoas que gostam daqueles jogos muito clássicos, de bridge, de sueca, de spades, de hearts, de copas. Portanto, este está muito bom e surpreendeu-me. É um jogo que ao início parece que custa a entrar, mas conforme vamos jogando mãos, vasas e mais vasas, o jogo vai começando a encaixar e vai começando a abrir o jogo. E eu gostei muito dessa abertura e deste jogo. O Labatard, sem dúvida, muito bom. Os próximos 2 jogos têm uma grande influência e são muito derivados de uns jogos que agora estão em voga, que são jogos de criação de tabuleiros pequenos. E o primeiro é o Collect. O Collect é então um jogo da Kemon, que ela está a tentar fazer jogos pequenos, porque basicamente foi quase praticamente à falência, e quer retornar com jogos pequenos. Este Collect é isso, é um jogo pequeno, onde vamos criar uma fila de cartas de animais e cada animal vai ter habilidades e vai pontuar e vai fazer coisas e vai fazer trigger de acordo com os animais que já temos na nossa linha. Parecido ao BC Bar, mas em vez de ter uma linha comum, temos uma linha pessoal. O jogo é super rápido. Temos cartas de animais que modificam a pontuação, modificam a forma de ganhar o jogo, porque isto não é pontos, nós queremos, é uma corrida. Portanto, nós queremos ter 4 do mesmo tipo, 7 de tipos diferentes, ainda existe uma carta especial que deixa ter 3 mais 2, e as cartas, nós vamos coletar uma carta, podemos coletar uma carta das que está à mostra, uma carta de cima, e depois podemos então voltar a metê-la ou então e tirar outra, e se tirarmos essa somos obrigados, ou então podemos logo jogar essa. E quando jogamos no nosso trilho de cartas, temos que jogar sempre à esquerda ou à direita da nossa fila de cartas. Existem cartas especiais que nos deixam modificar as cartas na nossa fila, mas é isso, há um pouco de take deck, se calhar para as pessoas que não gostam de take deck também poderão não gostar, porque há cartas que destroem outras cartas que, de outros jogadores, cartas que roubam cartas a outros jogadores ou trocam cartas com outros jogadores. Portanto, faz isto, mas nada de muito coisa, porque o jogo é tão rápido, o jogo dura para aí 5 a 10 minutos, sem dúvida, 5 a 10 minutos, mas é exatamente isso, é um jogo com umas escolhas interessantes, que dura esse tempo, é sem dúvida um filler daqueles que estamos à espera de jogos mais pessoas para chegar normalmente em jogos, e sem dúvida o Collect surpreendeu-me um pouco, sem dúvida, não é nada de especial, mas sem dúvida é muito interessante e é mesmo para isso que ele serve. Filler para entre jogos, ou final de noite, ou de encontro, ou princípio de encontro. Sem dúvida, muito interessante este Collect. E o próximo também muito é o Strange World Above the Clouds. Este é então um jogo onde fazemos também uma grelha, em vez de uma fila fazemos uma grelha de cartas que também tem mais ou menos isso. Também é um jogo de draft e vamos fazer tipo linhas, construir uma espécie de um mundo, usando linhas, e cada mundo vai ter, cada carta vai ter 2 símbolos que têm a ver com se é uma montanha, se é um lago, se é um pântano, e essas cartas vão pontuar, vão combar, assim se pode dizer, vão combinar com outras cartas que já temos. E nós temos que colocar também as cartas de um lado ao outro e vamos fazer filas, se não estou enganado, temos que fazer no máximo 4 filas, se não estou enganado, 4 filas por 4 no máximo, e vamos então querer ter cartas um ao lado das outras, vamos querer colocar cartas em coluna para depois pontuarmos as luas, que são uma outra forma de pontuar, que vai pontuar por os símbolos que estão por baixo, e os símbolos vão fazer com que nós possamos pontuar outras cartas, que tipo uns objetivos pessoais, assim se pode dizer. Também podemos draftar e podemos ir buscar mais rápido que os outros, conseguindo fazer uma espécie de, se unirmos 2 cartas que têm portais, vamos buscar dessas cartas especiais, e depois essas cartas especiais vamos colocar entre linhas, e elas vão pontuar de acordo com critérios
que as mesmas têm é um outro tableau building, um grid building, como outros tantos que estão aí, mas que tem vários mecanismos diferentes. Se é melhor do que um Castle Combo ou que outras coisas, não é melhor, mas é melhor, por exemplo, do que outros jogos que eu já joguei também, o Symbiosis. Acho que até um pouco melhor, na minha opinião, que o Pixies. Pelo menos é mais envolvente que esse jogo, certo? Eu acho que o topo é mesmo o Castle Combo, mas este aqui vem logo abaixo. Portanto, se gostam do Castle Combo e querem um pouco de diferença, este Strange World Above the Clouds é sem dúvida um step down em termos de... não, é a mesma complexidade do Castle Combo, um pouco mais baixo em termos de coisa, mas se calhar, como só joguei uma vez, já joguei o Castle Combo mais vezes, se calhar isto melhora, assim se possa dizer. E eu acredito que, se gostam deste estilo de jogo, este Strange World Above the Clouds é um jogo que vocês têm que jogar. O próximo é o Isle of Trains. É isso. O Isle of Trains é um jogo também de tableau building que tem vários mecanismos e é um pouco mais envolvente que qualquer um destes que falámos até agora. E talvez um dos mais envolventes em termos de tableau building. Portanto, aqui vamos adquirir cartas que têm a ver com rotas de comboios, vamos adquirir cartas que têm a ver com comboios e mercadorias e vamos basicamente fazer um draft dessas cartas de comboios, de estações, para depois conseguirmos adquirir vários tipos de recursos para pontuarmos as carruagens, para pontuarmos rotas numa ilha, assim se possa dizer, e com o objetivo de fazer objetivos e as próprias, e portanto nós vamos retirando cada vez que fizermos um certo requisito, cada carta da ilha, assim se possa, tem uns requisitos que nós vamos poder fazer, por exemplo, entregar X materiais, entre outros X recursos, Bs, As, etc, etc. E, sem dúvida, é um jogo que eu acho muito interessante, achei muito interessante. Se é um super jogo? Não é um super jogo. Mas tem, por exemplo, um mecanismo que eu gosto muito, que está, por exemplo, no San Juan. E noutros jogos que também gosto, por exemplo, o Quest of Valeria, que é adquirimos cartas e para jogarmos as cartas e construirmos o nosso tabuleiro, nós temos que descartar outras cartas. Portanto, eu gosto deste mecanismo porque faz escolhas muito difíceis. Uma mão de cartas, e pai, queria esta, mas também quero esta, e agora qual destas todas? Eu vou esperar para adquirir cartas para descartar, mas isto é uma corrida. E é uma corrida. Este jogo também é uma corrida. Vou descartar estas cartas, mas esta carta é muito boa. E se eu descarto esta carta, mas esta carta dava para combar com a carta que eu vou construir, o que faço? Bem, eu gosto destes jogos com estas escolhas difíceis. Este jogo tem isso. Se é melhor, por exemplo, com um San Juan, é mais envolvente que um San Juan. Tem um certo saborzinho de San Juan nesse aspecto. É mais complexo do que ele. Depende, se querem jogos mais envolventes, mais complexos, este podem ir mais para isto do que para o San Juan. Se querem um jogo mais leve, sempre a jogar, mais rápido, eu acho que o San Juan, sem dúvida, é melhor que o Isle of Trains nesse aspecto. Mas seja como for, este jogo é muito interessante e surpreendeu-me bastante, este Isle of Trains. E o seguinte é o D1. Este é um jogo relativamente novo, se não estou enganado, saiu agora no princípio deste ano, e é um jogo de criação de rotas num mundo diferente, com raças e seres diferentes, e o tabuleiro é um tabuleiro modular e nós vamos usar cartas. Essas cartas têm um tipo ou dois tipos de terreno e nós vamos usar essas cartas para descartar muito à lá Ticket to Ride. É um construtor que faz um pouco esta parte do Ticket to Ride. Vamos ter que, por exemplo, construir as nossas casinhas, os nossos entrepostos, as nossas casinhas da nossa raça em vários sítios. E para chegar a esse sítio, vamos dizer que estamos numa casa. Para chegar a outra casa, temos que passar por um pântano, uma montanha e uma floresta. Eu tenho que descartar onde estou, por exemplo, que é uma planície, e depois um pântano, uma montanha e uma planície, para chegar a esse sítio e plantar lá a minha nova casa. Com que objetivo? Fazer objetivos, é isso mesmo. Há vários tipos de cartas, além das cartas que vamos usar para
fazer esta construção, também vamos ter cartas de objetivos. Dizemos, ok, quero ter casas em 5 pântanos, ou em 2 pântanos, 2 florestas e uma planície. E isso essas cartas é a principal forma de nos dar pontos. Também tem um bocadinho mais a ver, mais um pouco, o step up do Ticket to Ride é que as mesmas cartas de criação das rotas, usar para descartar, também têm poderes que podem ser utilizados e quando são utilizados ganhamos qualquer bónus, e é muito interessante. Portanto, este D1 é um jogo, é uma espécie de um step-up de um Ticket to Ride, mas é um step-up não super complexo e sem dúvida muito, muito interessante. Também faz aqui um pouco de sinergia com os outros jogadores, não temos que pagar aos outros, temos que pagar mais cartas se já existe se temos que passar por sítios onde os outros jogadores já têm casas, ou queremos plantar uma casa, temos que pagar mais cartas por isso. Portanto, é um jogo muito interessante para alguém que quer mais do que o Ticket to Ride ou quer um step up do Ticket to Ride. Este D1, sem dúvida, é muito interessante e foi uma boa surpresa. E, como sempre, vamos então finalizar com um destaque. E o destaque é um tipo de jogo que eu pouco jogo ou raramente jogo, e é o Pagan Fate of Roanoke. É isso mesmo. Porque é que raramente jogo? Porque é um jogo apenas para 2 jogadores. É isso mesmo. E sem dúvida gostei bastante. Não só pelo tema, é um tema daquele puritanismo de Salem, das bruxas de Salem, daquela nos colonos ingleses. Pronto, esse vibe muito, muito interessante de Dark. É uma espécie de deck builder onde vamos então nós é o caçador, outro é a bruxa e nós temos que caçar a bruxa e a bruxa tem que ficar escondida e ganhar influência o suficiente para conseguir vencer, assim se possa dizer. Portanto, vai haver uma fila de vários personagens e um deles é a bruxa, é o adversário que está do outro lado. Portanto, isto tem uma espécie... sabemos que é a bruxa, mas não sabemos qual daquelas personagens. 10 personagens. Não, seja 9 personagens, se não estou enganado. E cada uma dessas 3 personagens tem cores. Há 3 cores diferentes e cada uma dessas personagens tem... portanto, cada grupo são de cores diferentes. E isso influencia, porque jogar cartas... na verdade, o que nós queremos fazer é o caçador quer adivinhar qual daquelas cartas é e o outro quer espalhar a influência, maldições, influência por as várias coisas e, no final, converter à bruxaria, assim se pode dizer, pelo menos na versão, naquilo que eu joguei, neste estilo que eu joguei, ele tem que basicamente ganhar por converter as outras pessoas e nós temos o Hunter tem que ganhar por adivinhar quem aquelas pessoas são. Portanto, e você eu posso começar. Não temos uma. Se eu errar, me enganar mais do que uma vez, isto é a segunda vez que erro, se não me enganar, o Hunter perde. Já estão a notar, eu fui Hunter no jogo. O Hunter perde. Do outro lado, a Witch perde automaticamente se for descoberta, assim se pode dizer, se o personagem que está na linha, que é ele, for descoberto. Vamos então vamos usar cartas, porque isto é um jogo de card playing e o card playing está muito bom, tem muitas intricâncias, vários combos, várias coisas interessantes, e depois tem vários mecanismos que nem jogámos todos os mecanismos, só jogámos os mecanismos base. Por exemplo, temos as maldições, a bruxa faz maldições para melhorar as suas ações e para evitar. Eu faço cleanse, vou limpando vários curses que os vários personagens têm, ao mesmo tempo vou colocando as minhas influências, porque eu não posso logo chegar, é este. Não, eu tenho que colocar também influência
a minha influência nos vários personagens, e só com um certo número de influência é que eu posso dizer, sim senhor, este era a bruxa, ou tu és este personagem. Portanto, não é assim uma coisa tão direta, mas este jogo está muito bom. É um jogo complexo, portanto, primeiro de tudo, tem o inglês, e o inglês as cartas têm muito texto, portanto, tem que ser para pessoas que percebem o inglês, ou então existe uma versão espanhola, para pessoas também, ou então pessoas que percebem espanhol se querem essa versão. Portanto, tem uma dependência de língua muito grande. E é um jogo que também tem um tech deck forte, portanto é player versus player, portanto tem um take deck forte de fazer mal, entre aspas, ao outro, evitar que o outro faça ações, limpar coisas que o outro fez. Portanto, é um jogo de player versus player que só pessoas que gostam deste estilo de jogo acérrimo um contra o outro é que vão gostar deste jogo. E card playing, e se fazer ações, fazer etc, e adquirir cartas com vários mecanismos. E é para esse tipo de pessoas. E é um jogo complexo, com várias wordings, portanto, várias palavras que fazem vários tipos de ações e que nós temos também com iconografia. Sem dúvida, é muito interessante. Cada personagem que está à frente, nós podemos usar as habilidades dessa personagem, portanto faz assim tipo uma cascata de ações, e eu adoro isso. Portanto, se eu meter influência nesta carta, esta carta permite se calhar meter influência naquela carta, aquela carta faz-me uma ativação de outra coisa, etc. Permite-me jogar cartas, poder buscar novas cartas. É bem um deck builder porque na verdade é um hand management, porque nós vamos draftar cartas, não temos que comprar cartas, as cartas são biscadas através de ações que nós fazemos e são jogadas através de ações que nós fazemos. Portanto, é um action selection e card playing de um jogador contra outro jogador, mas está muito bom todo este action selection, todo este card playing. As cartas são super interessantes, ao contrário, por exemplo, do Bemos, faz-me sempre lembrar, quando eu falo agora de card playing, o Bemos Papum é um mau exemplo e este é um excelente exemplo, e é por isso que está aqui neste destaque para pessoas que gostam de jogos de um contra o outro, por exemplo, Magic players que gostam deste tipo vão adorar este Fate of Thornlock. Muito bom, e sem dúvida aconselho vivamente pessoas que gostam de jogos para 2 jogadores mais pesados. Sem dúvida este Pagan Fate of Thornlock é obrigatório. E pronto, foram estes os jogos do mês de maio de 2026. Um bocadinho atrasados, mas cá estão, na mesma, para todos aqueles que gostam de saber a minha opinião sobre estes jogos. E, como sempre, deixem comentários, que jogos é que vocês jogaram, o que é que vocês gostaram de jogar, se discordam ou concordam com as minhas reviews destes jogos. Claro que tudo é subjetivo, portanto, levem assim como vocês quiserem, mas subscrevam o canal, likes, e espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.